bem-vindas de volta. Estamos na nossa segunda aula de uma série de várias aulas que vão trazer vocês para o nosso mundo da dança do ventre. É uma aula feita para quem nunca fez aula de dança do ventre, para poder iniciar e conhecer os principais movimentos. Para quem faz aula também, é bom porque ajuda a treinar e a gente sabe que treino nunca é demais. E se você também já fez aula alguma vez na vida para poder relembrar e revisitar tudo dessa arte tão linda e tão gostosa que é a dança do ventre. Então hoje a gente vai falar sobre um movimento específico de quadril, muito usado na dança do ventre, mas antes a gente vai para um aquecimento. Mantenha os pés paralelos, vamos entrelaçar os dedos lá na frente, sobe lá em cima, cresce, respira, flexiona os joelhos, leva lá para o lado, contrai o abdômen, troca, vai lá para o outro lado, respira, mantém o abdômen contraído, volta no meio, abre, puxa o braço, olha lá para o lado contrário. Do outro lado também. A ideia aqui é a gente começar a acordar o nosso corpo, começar a aquecer um pouco, gira os ombros lá para trás, para o corpo entender que a gente vai ter uma atividade física, que a gente vai começar com movimentações. Então ele estava quietinho, né? A gente precisa acordar um pouco o corpo antes de começar qualquer coisa. Para frente também. Lembrando que todo exercício é importante que vocês tenham a orientação de um profissional. Muito cuidado com o corpo de vocês. Nenhuma aula na internet substitui a presença de um profissional. Tudo isso aqui é para que vocês possam conhecer e também se encantar pela dança, mas com muita responsabilidade. Agora a gente vai contrair o abdômen e vai tentar torcer o tronco lá para trás. O quadril fica olhando para frente e o meu tronco vai lá para trás. Nós vamos fazer a mesma coisa com o quadril. Então a gente vai manter agora o tronco quieto, olhando para frente. E quem vai torcer é o quadril. Mantenha os dois joelhos relaxados. A gente não vai ficar alternando os joelhos. Então mantenha os dois relaxados e os ossinhos do quadril vão torcendo. Cada hora um vem para frente e a gente mantém o abdômen contraído. Agora a gente vai levar para as laterais. Leva o máximo que conseguir o quadril lá para a lateral. Nós vamos fazer a mesma coisa para frente, para trás. Lá atrás pode estender o joelho. Leva o bumbum bem lá para trás. E agora a gente vai arredondar. Então eu vou imaginar um círculo desenhado no chão. E eu vou desenhando ele com o meu quadril. Passo pelo fundo, lateral, frente, lateral. De um lado e do outro também. Fundo, lateral, frente,
lateral, fundo, lateral, frente, lateral. Agora a gente fica lá atrás, mantém o abdômen contraído e eu vou levando meu quadril de um lado para o outro. E vou descer. Desce, solta a cabeça. Continua levando o quadril de um lado para o outro, com os joelhos estendidos. Flexiona os dois joelhos e sobe desenrolando. Agora o tornozelo, soltando as articulações, vamos organizando o corpo para receber os exercícios que a gente vai fazer aqui hoje nessa aula. Do outro lado também. Puxa a perna lá na frente, segura. Organiza o corpo, contrai o abdômen, respira, segura aí o equilíbrio. A mesma coisa do outro lado. Respira. Concentra. Tá? Agora a gente vai trabalhar um pouco das articulações do pulso e das mãos, também para acordar essa região, que na dança do ventre é bastante presente. Gira o pulso para fora, com as mãos fechadas, para dentro também. Abre e fecha, para acordar os dedos. Isso, relaxa. Quadril agora a gente vai alternar os joelhos. Então eu tenho a flexão e a extensão dos joelhos. Frente e trás. Um e outro. Então a gente vai alternando e vai deixando o quadril responder a essa movimentação. Isso ajuda a soltar um pouco o quadril, tomar um pouco de consciência também de como os movimentos de quadril começam a acontecer. Então flexiona alternadamente os joelhos e o quadril vai respondendo a essa movimentação. Agora os pés a gente vai trabalhar meia ponta, também alternada. Então eu subo e desço, subo uma e desço a outra, sobe e desce, sobe e desce. Contrai o abdômen para ajudar no equilíbrio. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E as duas juntas. Sobe, desce, sobe, sobe, desce, sobe. Pronto, a gente já conseguiu acordar um pouco o nosso corpo para conseguir fazer os exercícios da nossa aula de hoje. O movimento que a gente vai falar hoje é um movimento de básico egípcio. Os movimentos de dança do ventre, eles são divididos basicamente em duas categorias. São movimentos percussivos e movimentos sinuosos. Os movimentos percussivos são movimentos mais secos. Eles têm um final, eles são movimentos mais marcados, mais batidos. E os movimentos sinuosos são movimentos mais arredondados, com mais curvas, mais ondulados. O movimento de básico egípcio
Como o próprio nome já diz, ele é um dos movimentos mais básicos e acho que primordiais para a dança do ventre, que a gente usa demais, ele tem muitas variações também. O movimento de básico egípcio, ele é um movimento percussivo. Então a gente vai pensar nele como um movimento seco e ele é um movimento vertical. Nós vamos trabalhar para o básico egípcio uma base unilateral, como a gente chama. O que é essa base unilateral? Eu tenho um pé à frente do outro e esse pé da frente eu vou apoiar naquela almofadinha que eu tenho bem embaixo do dedão. Então a gente apoia nessa almofadinha. O meu pé de base, ele vai olhar para a diagonal e eu vou relaxar o meu joelho, assim como eu já falei na nossa primeira aula de dissociações. Se você não acompanhou, depois volta aí para dar uma olhadinha, onde a gente entendeu toda essa questão da consciência corporal para executar os movimentos da dança do ventre. Então, essa base, joelho relaxado, como eu já falei, e o pezinho vai ficar em andeor. Então, ele vai ficar olhando para uma diagonal, para que eu consiga ter equilíbrio. Se eu mantiver os meus pés olhando os dois para frente, o meu equilíbrio vai ficar comprometido aqui, tá? Então, a gente vai deixar o pezinho em andeor, olhando lá para a diagonal, joelho relaxado e o pé da frente na almofadinha, calcanhar elevado. Isso vai ajudar a executar o meu movimento de básico egípcio. Como eu disse, ele é totalmente na vertical. E para que esse movimento aconteça, eu vou estender o meu joelho. Então, eu estico o meu joelho e relaxo. Estico e relaxo. Então, eu vou sentir que o meu ossinho, ele sobe, ele fica em desnível em relação ao outro e desce. Então, ele sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Por que eu preciso manter o meu calcanhar elevado? Porque se eu ficar descendo o meu calcanhar, o que vai movimentar aqui é a minha perna, não o meu quadril. Então, toda a movimentação do quadril depende da extensão do meu joelho e do meu calcanhar intacto, como se eu estivesse num salto, num degrauzinho. Então, ele fica ali e o meu quadril sobe e desce. Do outro lado também, apoia lá na almofadinha. Lembrando que esse apoio do pé da frente, ele não pode ser para fora. Se eu fizer esse apoio para os dedos de fora do pé, o meu joelho vai abrir e o meu movimento esteticamente vai ficar feio. Então a gente mantém o apoio do meio para dentro do pé e também não muito afastado do outro. Então vamos lá, pé à frente, perna de base, joelho relaxado, o pezinho em andeor, olhando lá para a diagonal, abre os braços e sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Do outro lado e sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Troca de novo e sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O movimento de básico egípcio, ele tem milhões de maneiras de ser feito. O que eu quero aqui hoje, nessa aula, é que a gente preste atenção onde vai estar o momento principal desse movimento. A gente vai prestar atenção na ênfase dele. Hoje eu quero que vocês trabalhem a ênfase do básico egípcio para baixo. Então a gente vai pensar como se o nosso quadril estivesse dando pequenas marteladas. Então o principal desse movimento agora vai ser a descida. Então a subida é mais suave e a descida é com mais ênfase. Então aqui, ó, prepara, 1, prepara, 2, prepara, 3, prepara, 4, prepara, 5, prepara,
6, prepara, 7, prepara, 8. Do outro lado também. E prepara, 1, prepara, 2, prepara, 3, prepara, 4, prepara, 5, prepara, 6, prepara, 7, prepara, 8. Então, de uma maneira mais continuada, o nosso movimento fica assim. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do outro lado. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos fazer um pouco num ritmo árabe, porque isso ajuda também no desenvolvimento do movimento. Lembrando que durante a execução do movimento podem existir algumas dúvidas. Então eu já vou adiantar para vocês algumas coisas que a gente não pode fazer no básico egípcio, porque eu sei que vai dar vontade de fazer. Então se a gente conseguir saber o que não fazer, a gente já vai se policiando. O movimento de básico egípcio, ele é um movimento onde o meu quadril fica totalmente de frente. O que vai acontecer? Vai dar vontade de torcer o quadril para frente. Torcer. Torcer na hora de subir. Existe esse movimento também na dança do ventre. Mas como a gente está falando do básico egípcio, o primeiro movimento, ele é de frente. Porque quando a gente fala de um básico egípcio com torção, já é uma junção. Já é um básico mais torção. Então, nesse momento, eu quero que vocês pensem apenas no básico. Então, a ideia é que os meus dois ossinhos estejam alinhados, olhando para frente. E a minha movimentação, ela vai acontecer totalmente lateral aqui, né? Então, eu vou sentir o meu ossinho do quadril como se ele fosse encontrar com a minha costela e volta. Então, ele é bem aqui na lateral, sem levar o quadril para frente. Então, do outro lado, bem na lateral, sem deixar o quadril torcer para frente. Como eu já comentei do calcanhar, que vai dar vontade de fazer, ficar descendo o calcanhar. Não deixem isso acontecer. Porque senão todo o esforço, né, todo o empenho que vocês estão tendo para fazer o quadril subir e descer, vai por água abaixo. É em vão quando a gente usa o calcanhar descendo, o quadril não faz nada. Vai dar um puxa-trabalho e no final não vai ter resultado. Então a gente precisa manter o calcanhar naquele degrauzinho, como eu já comentei. Outra coisa que pode acontecer, o tronco querer participar da festa, né? E a ideia, como eu já falei lá na primeira aula, a ideia da dança do ventre, num primeiro momento, né, com essas técnicas,
é que a gente aprenda a isolar as partes do corpo. Então o meu tronco precisa ficar quietinho ali. A minha ideia agora é que vocês tenham essa consciência do quadril trabalhando sozinho. Então quando a gente faz no ritmo e a gente já se sente mais dançante, é normal que o meu tronco queira trabalhar junto. Então a gente precisa trabalhar o eixo do corpo, lembrando da contração abdominal, como eu já disse. Mantém o abdômen contraído, os ombros relaxados e os braços na lateral e foca na movimentação do quadril, para o nosso tronco não ficar querendo dançar junto, porque nesse momento a gente quer só o quadril trabalhando. Quando eu falei do apoio dos pés, uma coisa que é muito comum de acontecer é durante, a gente até começa no posicionamento correto. Olhei no espelho, eu estou fazendo ali bonitinho. Durante a execução do movimento vai acontecendo isso aqui. Eu vou relaxando o apoio do meu pé, ele vai correndo para os dedinhos da lateral e o meu joelho vai abrir. Isso também não pode acontecer, porque o movimento fica esteticamente estranho, digamos assim. Então, toda essa consciência é importante para a execução do teu movimento. Então, é importante que você faça esses exercícios que eu estou passando na frente de um espelho, para que você consiga se observar e ver o que está acontecendo e ir corrigindo ao longo da prática. Conforme eu havia comentado, o básico egípcio é um tipo de movimento que tem muitas variações. Assim como todos os movimentos da dança do ventre, todos eles têm uma base e depois vêm as variações através dessa base. Eu comentei sobre o básico egípcio aqui, que a gente está praticando hoje, ser o básico com a ênfase do quadril para baixo. Eu vou pedir para vocês praticarem um pouco comigo como seria o básico egípcio com a ênfase para cima, para que vocês possam ter uma noção da diferença entre eles e aí a gente não acabar não confundindo, né? Fazer um achando que está fazendo o outro. Então, no posicionamento do básico, quando a gente fala da ênfase para baixo, eu tenho uma preparação do meu quadril lá em cima para descer. Então, eu preparo e desço. Preparo e desço, que é o básico que a gente já estava fazendo. Quando eu penso numa variação dele contrária, que seria a marcação para cima, eu vou marcar esse quadril a hora que ele subir. Sobe, respira, sobe, respira, sobe, respira, sobe. Do outro lado, e sobe, respira, sobe, respira, sobe, respira, sobe. Então, a nossa preocupação nesse tipo de básico, nessa variação, seria somente com a subida. Porque como o quadril tende a relaxar naturalmente, a gente só pensa na subida. Então, eu penso em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do outro lado, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Então percebam que é uma marcação total na subida e eu não me preocupo com a descida. Obviamente que eu poderia fazer uma variação desse básico com a marcação nos dois momentos, tanto na subida quanto na descida. Então ele ficaria 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então é importante que vocês percebam essa diferença para entender a ênfase certa da variação que a gente está trabalhando. Então a nossa variação de hoje é justamente o básico da descida. Desce, desce. Agora eu vou colocar no ritmo para a gente praticar um pouco dessa variação que sobe. E aí no meio do caminho vocês vão perceber que eu vou começar a fazer a variação que desce. Justamente para a gente ter esse contraste, é sempre importante entender uma outra variação, porque às vezes o corpo acaba querendo trabalhar sozinho e fazer alguma coisa que não esteja planejada, né? Então é importante que a gente conheça outras variações para conseguir controlar e trabalhar a ênfase certa que a gente quer naquele momento. Agora nós vamos ter uma prática final, onde eu vou incluir alguns elementos de braço para que você possa me acompanhar e a gente ver como o teu corpo vai reagindo nessas movimentações. E aí você pode me contar aqui nos comentários como foi, quais as dúvidas que surgiram, que aí a gente vai sanar todas essas dúvidas de vocês.
Então, depois de ter realizado todos os nossos exercícios, é importante que a gente faça um alongamento para relaxar um pouco o nosso corpo diante de todos os exercícios e das movimentações que a gente trabalhou. Então, é importante que o corpo volte um pouco ao seu estado normal, né? E para a gente também relaxar um pouquinho. Então, a gente vai puxar a cabeça para a lateral, pode relaxar. Relaxa esse braço que não está trabalhando. Deixa ele bem solto, bem tranquilo. Respira. Vai voltando ao ritmo normal do seu corpo. Troca do outro lado. Relaxa essa região do ombro. Lá para cima também. Alonga bem essa região. Para baixo também. Entrelaça os dedos atrás da cabeça. E leva o queixo em direção ao peito. Mantenha os cotovelos abertos. Muito bem. Solta um pouco os ombros. Relaxa. Puxa a perna lá atrás. Se precisar segurar na parede, pode segurar. Contrai o abdômen. Não leva o joelho nem muito para trás, nem muito para frente. Mantém. Do outro lado também. Segura, equilibra. Contrai o abdômen. Respira. Vai sentindo o corpo voltar à sua movimentação natural, ao seu ritmo natural. Vai relaxando depois de uma aula gostosa que nós fizemos. Inspira, leva os braços lá para cima e desce, relaxa. Relaxa a cabeça, relaxa os braços. Vai lá na perna esquerda, segura um pouquinho. Mantenha a respiração normal. Do outro lado também. Volta no centro, relaxa um pouquinho, solta os ombros também, flexiona os dois joelhos e sobe desenrolando. Respira, relaxa um pouquinho o tornozelo. Corpo relaxado, organizado, voltamos ao nosso ritmo normal. Eu agradeço, espero que vocês tenham um bom treino com o que a gente aprendeu na nossa aula de hoje e até a próxima.